Tem pessoas que gostam de pegar aquela passagem de Josué, quando Deus fala para Josué assim, entra e conquiste a terra. E aí fala assim, uau, agora eu vou entrar, vou conquistar, essa palavra é para mim. Lembre-se de que essa palavra foi dada para um povo que andou por 40 anos no deserto. Depois de 40 anos de experiências, de provações, de milagres, de livramentos, de uma intimidade com Deus, de conhecimento de Deus, aí eles entraram para conquistar a terra. Não era uma palavra dada para qualquer um. Amém? Você está entendendo? Diga amém. Diga eu recebo. Eu sei que Deus está falando ao coração de muitas pessoas através dessa palavra. E eu quero que você se manifeste aí nos comentários, tá? Em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar, irmão, de enviar isso para alguém. Tem pessoas que precisam ouvir isso. Tem pessoas que talvez estejam a ponto de, essa semana que inicia, tomar uma decisão. Ela precisa ouvir essa palavra. Espere o tempo de Deus, aleluia. Espere o tempo de Deus. Eu quero nesse momento orar pela sua vida. Eu quero fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus projetos, pelas promessas que você tem aguardado. A palavra de Deus diz que Jesus passou 40 dias no deserto e depois o diabo veio oferecendo para ele algo que parecia assim, um negócio de Deus. Você está com fome, aqui ó, Deus pode transformar pedra em pão, manda transformar aí ó. Parecia que era algo bom, irmãos, mas Jesus não estava com fome, gente. Que pecado era comer um pão? O problema é que aquela proposta vinha de Satanás. E nada que vem do diabo pode ser interessante para nós. Sabe? Examine as coisas que têm chegado até você, as coisas que têm sido oferecidas para você, se são de Deus ou não. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos ensinamentos contidos nela. Eu coloco a vida desse irmão, dessa irmã que estão ouvindo essa ministração, ó Deus, e que foram tocados pelo Teu Espírito. Eu sei que muitas pessoas não querem esperar o tempo do Senhor. Já estão desesperadas, já estão impacientes, receberam uma promessa, receberam uma palavra, andaram nos seus caminhos, andaram em santidade, em obediência, buscaram aprimorar o conhecimento, o relacionamento com o Senhor. E hoje, diante do não cumprimento dessa promessa, estão prestes a tomarem uma atitude precipitada em várias áreas da sua vida. Nos relacionamentos, no trabalho, na família. Eu oro, Senhor, para que o Senhor contemple aquele que está prestes a tomar uma decisão importante, para que os olhos dele sejam abertos, para que as escamas caiam dos seus olhos e para que ele enxergue aquilo que o Senhor tem para ele lá na frente e não aquilo que Satanás está oferecendo nesse momento. Sabemos que as promessas do Senhor são eternas. Aquilo que o Senhor tem para nós está ligado a essa vida e à eternidade, mas aquilo que o diabo nos oferece tem a ver somente com essa vida, com um prazer passageiro, momentâneo. Oh Deus, não deixe que esse homem e essa mulher antecipem, procurem antecipar a bênção com seus próprios meios, com seus próprios recursos, mas que eles esperem o tempo do Senhor. E ainda que o Senhor demore, porque sabemos que o seu tempo não é como o nosso, nós olharemos para o Senhor, o Deus da nossa salvação, esperaremos em Ti, esperaremos em Ti. Miqueias capítulo 7, verso 7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ouça, Deus, essa oração, ouça o nosso clamor, ouça a nossa súplica. Eu sei que o Senhor trabalha para aqueles que esperam no Senhor.
palavra do Senhor diz, desde os tempos antigos ninguém ouviu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu sei que o Senhor tem trabalhado a nosso favor. E aquilo que olhos viram, nem ouvidos ouviram, o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Coisas infinitas, coisas muito maiores do que nós possamos imaginar. Olha para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos confiar em Ti, que possamos ter fé, esperar o tempo que for necessário e não cair nesse meio tempo em nenhuma cilada preparada pelo diabo, mas continuar firmes, para que no tempo certo o Senhor estabeleça um riso na nossa boca. Como o Senhor trouxe Isaac à vida de Sara e Abraão, traga riso à nossa boca, traga alegria, devolva-nos a alegria. Nos perdoe pela impaciência, nos perdoe pela incredulidade, nos perdoe por querermos agir da nossa própria maneira, mas nós nos submetemos à sua vontade, pois sabemos que a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. E segundo a Tua palavra, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso nós nos submetemos a ela. Nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado por aqueles que contribuíram aqui no Superchat. Obrigado pelos compartilhamentos dessa mensagem. Dê o seu like, se inscreva no canal. Tenha uma semana abençoadora, uma semana de vitória. Não se precipite. Ouça a voz de Deus para a sua vida. Ouça o comando do Senhor. Deus tem planos maiores e melhores do que esses aí. Amém? Estenda a sua mão assim, vamos orar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo culto. Durante a semana, ouça e compartilhe Minuto com Deus. Tem uma mensagem às 6 horas da manhã, uma reflexão, e às 18 horas uma oração. Estamos orando juntos todos os dias, às 18 horas. Eu espero você lá. Amém? E à noite tem mensagem nova no canal Pastor Edivaldo Oliveira. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu queria que você acompanhasse esse culto até o final, porque Deus tem uma palavra para o seu coração que pode transformar a sua vida. Eu não tenho uma palavrinha para você. Eu tenho uma palavra aqui que é de Deus, que é da Bíblia, que pode transformar a sua vida para esse ano que se inicia, esse ano de desafios, esse ano em que nós sabemos que 2020 acabou, mas a pandemia não acabou, a crise não findou. Então, Deus quer renovar as suas forças, Deus quer renovar a sua fé, Deus quer colocar em você ousadia e coragem para que você encare de frente esse novo desafio que se coloca diante de nós, que é o ano de 2021. Se você está chegando aqui agora, eu peço que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, que você compartilhe esse link. Obrigado a todos que têm compartilhado as mensagens Minuto com Deus diariamente. Nós recebemos milhares de testemunhos de como elas fazem a diferença na vida das pessoas. E se você quiser apoiar esse projeto, você pode se tornar membro. Tem um íconezinho aqui embaixo, acho que é desse lado aqui, ó, onde você se torna membro do canal, tá? E assim você estará nos apoiando. Amém? Em nome de Jesus. Nessa semana que se passou, na última semana, eu postei uma mensagem
sobre o texto de Josué, capítulo 1, e eu chamei essa mensagem de Ano Novo, Promessas Renovadas. E talvez você que acompanha o canal, você ouviu essa semana essa mensagem, mas hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais nesse texto. É um texto que sempre fala conosco, é um texto que fala de um recomeço, é um texto que fala de uma nova etapa, de um novo momento na vida de Israel, e por isso ele é tão propício para os nossos dias. Se eu tivesse feito um culto no dia 31, eu não pude fazer, porque eu estava trabalhando, na verdade, mas se eu tivesse feito um culto, certamente essa seria a palavra que eu iria usar. Aleluia. O texto diz assim, Josué capítulo 1, abra sua Bíblia. Josué capítulo 1, versos 2 e 3. Na verdade, eu vou ler inicialmente os versos 2 e 3, mas depois eu vou discorrer aqui ao longo da mensagem em alguns pontos e eu posso mencionar outros versículos. Portanto, deixa aberto aí no livro de Josué, capítulo 1. Diz assim, olha, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se. Aleluia, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Israel estava chegando ao final de uma etapa, ao final de uma era, ao final de 4 décadas, 40 anos caminhando pelo deserto. E naquele momento, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Lembra que lá em Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão e disse assim, sai da tua terra, sai da casa dos seus pais, da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Essa terra era Canaã, que era a terra que agora Israel estava para entrar e possuir. Só que havia um fator aqui que nós precisamos considerar. O texto começa dizendo assim, meu servo Moisés está morto. Isso não pode passar despercebido por nós, quando nós analisamos esse texto. Se você não se lembra, Moisés foi aquele que conduziu o povo no momento em que eles saíram do Egito. Moisés foi aquele que Deus falou com ele lá no deserto, no meio da sarça, dizendo, eu ouvi o clamor do meu povo e vim para libertá-los. Moisés foi aquele por meio do qual Deus trouxe as pragas para o Egito, mostrando para Faraó que ele, o Senhor Todo-Poderoso, é que estava tirando os filhos de Israel do Egito, da condição de escravos. Moisés foi aquele que operou grandes milagres. Um dos mais marcantes foi quando ele chegou diante do mar. E Deus disse a ele, diga ao povo que marche, porque oras a mim, Moisés, diga ao povo que marche. E o Senhor o orientou para que ele tocasse no mar com o seu cajado. E quando Moisés tocou o mar, as águas se abriram, mostrando que para Deus não existem coisas impossíveis, que Ele pode, independentemente das circunstâncias, abrir as águas diante de nós para que nós caminhemos em terra seca. Moisés foi aquele que clamou a Deus quando o povo estava com sede no deserto. E Deus pediu a ele que ferisse a rocha. E Moisés feriu a rocha e ali brotou água. Olha quantas coisas Deus fez através de Moisés, irmãos. O poder é de Deus. O milagre vem de Deus. Mas Deus usou este homem, um líder,
para conduzir esse povo. Moisés era um referencial de liderança. Moisés era aquele a quem as pessoas se dirigiam quando elas tinham questões a se resolver. Moisés foi aquele que subiu ao monte e trouxe de lá os 10 mandamentos. A Bíblia diz que Moisés falava, ou melhor, a Bíblia diz que o Senhor falava face a face com Moisés. Moisés conhecia Deus face a face. Ele falava com o Senhor, ele tinha uma intimidade com Deus. E agora Moisés estava morto. Não havia morrido um qualquer. O maior líder do Antigo Testamento estava morto. Só que quando Deus permite que alguém se vá, Deus coloca outra pessoa no lugar. E era isso que ele estava falando aqui. Talvez muitas pessoas associassem o mover de Deus a Moisés. Mas Deus estava falando com Josué que ele agora tinha essa responsabilidade de conduzir o povo. Olha o que Deus diz. Moisés está morto, agora você, Josué, e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Sabe o que Deus estava dizendo aqui, irmãos? Primeiro, Josué, eu estou encerrando uma etapa na vida de vocês. Eu estou encerrando um ciclo. Mas eu estou permitindo que vocês continuem avançando. Embora vocês não tenham mais a referência de liderança de Moisés, mas isso para mim, o Senhor, não importa, porque eu estabeleço um novo tempo na vida de vocês. O ano começou, mas as promessas de Deus também foram renovadas. Israel estava diante de um novo tempo, uma nova era, uma nova etapa. E Deus estava dizendo assim, aquilo que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, e aquilo que eu comecei a fazer por meio do meu servo Moisés, eu continuo fazendo a você, Josué, e a todo esse povo. Porque o poder de Deus não está limitado à ação de homens. Isso serve para você que às vezes vai no culto por causa de uma determinada pessoa. Não, eu vou lá no culto porque o pregador tal vai estar lá. O pastor vai estar lá, o bispo vai estar lá. Irmãos, quem tem que estar em algum lugar é Deus. É a presença do Espírito Santo que vai fazer a diferença, que vai operar o milagre, a restauração. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quiser. Não pense você que a ação de Deus está limitada aos homens, porque não está. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus tem uma promessa para você. Não tente fazer com que ela se cumpra com os seus próprios meios, com os seus próprios recursos. Às vezes algo que vem até você parece que é de Deus, mas não é. Pergunte ao Espírito Santo. Eu quero compartilhar uma palavra com você aqui hoje. O tema é aprendendo a esperar em Deus. Aprendendo a esperar em Deus. Eu quero que você entenda aqui essa palavra. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão. Abrão morava na cidade de Ur, junto com a sua esposa. E Deus então faz uma promessa. Deus libera uma palavra sobre a vida de Abrão. Deus fala assim, olha, sai da tua terra, do espaço geográfico que ele estava, da tua parentela, ou seja, abandone os costumes idólatras da sua família e da casa de seus pais. Deixe a influência que você recebeu de seus pais e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Sai do lugar onde você está, Abraão. Pega a sua esposa, pega a sua família, a sua esposa e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus fala assim,
Eu farei de você uma grande nação. Eu farei de você pai de muitos filhos. E através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus estava falando das gerações que sucederiam Abraão. E entre os descendentes dessa geração está Jesus Cristo. Através de você, Abraão, da sua descendência, as famílias da terra serão abençoadas. Jesus viria da descendência de Abraão. E Abraão, ele obedece a Deus, irmão. Diante de uma promessa, diante de uma palavra liberada, não por qualquer pessoa, pelo próprio Deus, ele vai em direção à terra que o Senhor ainda iria mostrar a ele. Isso é uma atitude de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Só que 10 anos se passaram. 10 anos se passaram. Abraão já era velho, estava com uma mulher que não podia ter filhos, Saraí era estéril, e 10 anos se passaram. Aí, o que aconteceu? Saraí falou com ele o seguinte, eu estou falando Saraí porque o nome dela ainda não era Sara, depois que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e Saraí para Sara. Ela falou com ele assim, olha, já que Deus não me deixou ter filhos, tenha relação com uma escrava minha. Eu permito que você tenha relações com Agar, porque talvez ela dê filhos. E foi isso que aconteceu. Abraão pegou Agar, teve relações com ela, e dessa relação nasceu Ismael. Ismael era o filho da promessa? Não. Ismael era o filho do adultério. Não é? Era a tentativa de antecipar a bênção de Deus. Aprendendo a esperar em Deus. O casal, Abraão e Saraí, não souberam esperar em Deus. Havia uma promessa sobre eles, só que como o tempo se passou, mas eu vou falar aqui daqui a pouco, que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Passaram-se 10 anos e não aconteceu nada. Então eles resolveram fazer com que a bênção se cumprisse, só que com os seus próprios recursos. Eu creio que Deus já está falando com muitas pessoas aí, em nome de Jesus, amém? Se estiver testificando aí, se estiver confirmando aí no seu coração essa palavra, manifeste-se nos comentários aí, em nome de Jesus. Eu sei que muitas pessoas receberam uma promessa de Deus um dia e lutaram por essa promessa e oraram nessa direção e fizeram de tudo para que a promessa se cumprisse, mas ainda estão esperando. É porque o tempo de Deus ainda não se cumpriu. O que são 10 anos para Deus, irmãos? Não é igual 10 anos para nós. Quando descobriu que estava grávida, Agar, a escrava, a concubina, a outra, começou a olhar com desprezo para Saraí, a sua dona. Olha a crise que o casal arrumou por querer antecipar a bênção de Deus. A Agar começou a olhar com desprezo para Saraí. Chegou a um ponto que Sara falou com Abraão o seguinte, olha, pega essa mulher, pega esse menino e despacha eles aí, some com eles, porque eu cansei de ser humilhada. Eu não quero mais essa humilhação. A fertilidade da mulher, no contexto judaico, era algo assim de suma importância. Ela começou a ser humilhada por Agar. Agar começou a olhar com desprezo para ela, tipo assim, olha, eu tenho filho, você não tem. Ô, irmãos. Mas olha o que Deus fala em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 10 até o verso 14. Anda um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Gênesis 18, de 10 a 14. E disse o Senhor dizendo,
certamente tornarei a ti por este tempo de vida, da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Aqui o nome dela já tinha sido mudada. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. Sara estava escutando atrás da porta essa conversa. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Sara já não ovulava mais, é isso que a Bíblia está dizendo. Aos olhos humanos, aos olhos da ciência, ela não tinha condições nenhuma de ter filho mais. Era como se as pessoas olhassem e dissessem assim, tempo da promessa para esses dois aí já foi, já acabou. Pode cumprir outras promessas na vida deles, mas de filhos, não. Filho não pode ter mais não. Já eram velhos, ela já tinha cessado o costume das mulheres. E por causa disso, de trás da porta, olha o que a Bíblia diz no verso 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Sara começou a rir daquilo. Como se diz? Será que eu terei filhos ainda? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, na verdade darei à luz, ainda havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Olha Deus dizendo para Abraão, por que ela está rindo? Por acaso existe algo impossível para o Senhor? No tempo certo, Abraão, eu voltarei aqui e Sara terá um filho. Sara riu, irmãos. A Bíblia não fala qual o motivo dela ter rido. Mas ela poderia estar rindo por desprezo, como se diz, nós já esperamos tanto tempo, eu acho que essa promessa não se cumpre. Ou ela poderia estar rindo talvez de satisfação, que bom. Tanto que quando o filho nasceu, Isaque, o nome dele é o Senhor me deu riso. Isaque significa riso. O Senhor me fez sorrir novamente. Aí em Gênesis 21, a promessa se cumpre. Diga glória a Deus. Quase 25 anos depois que Deus falou com Abraão, lá em Gênesis 12, a promessa se cumpriu. Meu querido, minha querida, você tem uma promessa do Senhor? Você já recebeu uma palavra de Deus para a sua vida? No seu coração, você percebeu que era Deus falando? Tenha certeza que essa promessa vai se cumprir. Não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Amém? Tem pessoas que esperaram aí 6 meses e já estão em desespero. Abraão e Sara esperaram 25 anos. O tempo de Deus não é como o nosso tempo, meu querido. Gênesis capítulo 21, verso 1 e 2. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha lhe falado. Amém? A promessa se cumpriu e a promessa se cumprirá na sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra, tome posse dessa palavra. Mas já passou muito tempo, pastor. Mas aos olhos humanos já não tem jeito mais. Acaso haverá algo impossível para Deus? Nós podemos aprender com essa história, meu querido, que toda tentativa humana de tentar antecipar as bênçãos de Deus vai resultar em problemas. Para que você experimente um novo tempo, atravesse o Jordão.
Vença os seus obstáculos. Vá de encontro àquilo que tem te impedido. Tem pessoas que estão presas no passado. Tem pessoas que vivem presas no passado. Pessoas que foram feridas um dia lá atrás e hoje vivem ressentidas. Não querem se relacionar com ninguém. Não conseguem dar um sorriso. Não conseguem abrir a porta da sua casa. Nesse tempo eu não recomendo abrir a porta da sua casa, mas mesmo antes da pandemia, ela já vivia um momento assim de isolamento social. É engraçado, né? Tem pessoas que esse isolamento para ela é normal, porque ela já não estava mais convivendo com ninguém, com os irmãos da igreja, com os parentes, com os amigos. Não visita nem a mãe, nem o pai. Presa no passado, sabe? Presa num relacionamento, preso num pecado que vem corroendo você, que vem minando a sua intimidade com Deus, preso na culpa. A palavra do Senhor diz, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, sabia? Quem te acusa é Satanás, não é o Espírito Santo. Se você se arrependeu, abandonou o pecado, pediu perdão a Deus, mas tem essa voz na sua mente que vive te acusando, essa voz não é de Deus, essa voz é de Satanás. E tem pessoas que estão presas a isso, presos num sentimento de culpa, vivem olhando para trás. Eu convido você hoje a olhar para frente, atravessar o seu Jordão. Fique de pé e atravesse o seu Jordão. Vá de encontro a essa nova vida que Deus propõe a você. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, ele escreveu assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Promessas e responsabilidades. A sua responsabilidade, ficar de pé e ir em direção àquilo que Deus tem para você. Ah, pastor, eu já tentei. Deus chama você a tentar novamente. Eu sei que você está prostrado, não é por acaso, não é à toa. Eu sei que houve traição, houve decepção, houve tantas coisas que te entristeceram, mas o Senhor chama você hoje a se erguer novamente, a ficar de pé, a atravessar esse Jordão, que pode ser qualquer uma dessas coisas que eu mencionei aqui. Aquilo que tem impedido a sua conquista. Entre a terra prometida, entre a terra da promessa e você, existe um Jordão para ser atravessado. Aleluia. Você precisa se erguer, meu irmão. Você precisa se levantar. Eu gosto do texto de Isaías 43. Isaías 43, verso 1 e 2. Que diz assim, olha. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Deus chama você pelo nome. Deus te conhece pelo seu nome. E ele diz assim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não te deixarão em brasas. As águas, os rios e o fogo. Deus está conosco. O que são as águas? Os desafios diários. As dificuldades na sua casa, as angústias, as tribulações que nós enfrentamos no dia a dia. Essas dificuldades, elas têm o propósito de moldar o nosso caráter e fazer com que a gente se lembre em todo o tempo que nós somos dependentes de Deus. Elas fazem com que nós nos aproximemos do Senhor. Tem situações que Deus permite na sua vida
e Deus tem permitido, que é para você não deixar de orar. Porque no dia em que Deus resolver esse problema, você vai deixar de buscar Ele. Então tem situações que são as águas. Elas vão fazer parte da sua vida por um bom tempo, para que você crie o hábito de buscar a Deus em oração. Deus também nos dará livramento quando passarmos pelos rios. Os rios já está se referindo a uma situação um pouco mais difícil do que apenas as águas. É uma tribulação de uma dimensão maior. É o que acontece na nossa vida. Primeiro vem as águas, depois os rios. Mas que para você possa ter essa experiência de não ter se afogado nos rios, você primeiro vai passar pelas águas. Você vai dar esse testemunho. Amém? Quem não persevera nas águas não vai ter testemunho para vencer os rios. Deus te dará livramento nas águas e nos rios. E Deus também vai livrar você no fogo. O fogo fala de uma provação. Lembra quando aqueles 3 homens foram lançados no fogo, na fornalha ardente? O fogo fala de uma prova, de um grande problema que você está enfrentando. Talvez o maior que você já enfrentou na sua vida. Uma provação que tem tirado o seu sono, que tem tirado a sua paz. Mas você pode perseverar, porque o Senhor também é contigo no fogo. Ele também tem poder para livrar você no fogo. E essa experiência de fogo produz perseverança, é o que diz a palavra. E a perseverança produz experiência. Amém? Em nome de Jesus, Deus está forjando você no fogo, para que você amanhã possa testemunhar, possa alcançar outros que passarão por problemas semelhantes ao seu. Então receba essa palavra, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, pela sua família. Talvez você tenha passado um tempo de angústia e você não tem conseguido ver o agir de Deus. Eu sei que Ele está agindo na sua vida, mas talvez você não esteja vendo. Eu quero pedir que você coloque essa situação que tem te angustiado diante do Senhor agora. O que mais aflige você, coloque diante do Senhor. Eu te convido a depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança em Deus. Você pode escrever o seu nome aqui, o seu pedido de oração. Nós já vamos orar por todas as áreas da sua vida. Feche os seus olhos, se você puder, em nome de Jesus, e vamos orar. Eu oro para que o Senhor visite cada uma dessas pessoas, cada família representada aqui, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pelos recursos da tecnologia que nos permitem, através da internet, através das redes sociais, através desses canais de comunicação, alcançarem tantas vidas, Senhor, ao mesmo tempo. Pessoas que não estão podendo sair da sua casa por conta da pandemia, mas que mesmo assim estão recebendo a palavra e estão se alimentando dela. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por cada pedido de oração que tem sido colocado aqui. Cada pessoa, cada um que tem buscado a cura física, a cura espiritual, a cura nos seus relacionamentos, ó Deus, que tem buscado, ó Pai, a restauração na sua família, a restauração nas suas finanças. Eu peço que o Senhor visite cada um deles agora, em nome de Jesus. E que o Senhor, segundo a Tua vontade, faça com que um milagre aconteça na vida desse irmão, dessa irmã. Em nome de Jesus, ó Deus, não os desampare nesse momento. Cuida da vida deles, espiritual, sentimental, física, emocional. Supra todas as suas necessidades. Abre as portas de emprego para aqueles que estão desempregados.
Ó Deus, contempla aquele que era profissional, autônomo, que não está conseguindo vender nada nessa pandemia, nessa crise, que tem vivido um tempo de angústia, de incerteza. Abre os horizontes para ele, Senhor, e que ele possa experimentar do teu favor, do teu milagre. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, receba essa palavra, meu irmão. Receba essa promessa. Ó Deus, e que nós também tenhamos consciência da nossa responsabilidade. Nós queremos as promessas, mas nós também assumimos as responsabilidades. Nós andamos em obediência. Nós queremos meditar na tua palavra, nos enchermos dela. Não sermos somente ouvintes, mas sermos praticantes, para que a nossa casa não caia. Em nome de Jesus, ó Deus, contempla cada pedido de oração colocado aqui, Senhor. Pessoas pedindo pelos filhos, pelo casamento, pelas finanças, pela cura da Covid. Ó Deus, nos dê livramento, Pai. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda a sua mão assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Os planos de Deus são maiores, são melhores do que os nossos, mas o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo do Senhor não é como o nosso tempo. Se existe uma promessa de Deus para se cumprir na sua vida, não queira apressar as coisas. Não tente ajudar Deus. Não tente ajudar Deus. Esteja preparado, esteja capacitado, ande em santidade, ande em obediência, procure ter um relacionamento de intimidade com Deus e esteja atento aos sinais. Deus não deixa que nada aconteça na nossa vida sem nos mostrar, sem nos alertar. Tem pessoas caindo de cabeça em relacionamentos que não são de Deus, em empregos que não são de Deus, mudando para lugares que não era o que Deus tinha preparado para ele. Ah não, porque Deus me mandou entrar para essa empresa. Será que mandou mesmo? Uma empresa que age de forma corrupta, uma empresa que age de forma ilícita. Deus me mandou mudar para essa tal cidade. Será que mandou mesmo, irmão? Será que foi Deus mesmo que mandou você para esse país? Para sofrer tanto igual você está sofrendo? Tem coisas que o dinheiro não paga na nossa vida, meu irmão. Tem coisas que o dinheiro não paga. Salmos capítulo 40, versículo 1, eu quero deixar aqui para você. Salmos 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Peça a Deus paciência hoje. Senhor, eu já não aguento mais, já se passou tanto tempo, tantos anos. Eu continuo no deserto, eu continuo na crise, eu continuo na batalha e a Tua promessa não se cumpre na minha vida. No deserto, Deus te sustenta. Nas batalhas, Deus está à frente. Nas crises, Deus te dá sabedoria para superar. Amém? Mas espere com paciência nele, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Salomão escreveu assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado. Jesus veio à Terra num tempo estabelecido por Deus. Ele não veio assim, um tempo qualquer, não. Era o tempo de Jesus vir à Terra. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para que Deus haja na sua vida. Há um tempo para que o seu sofrimento cesse. Há um tempo para que a salvação chegue na sua casa. Há um tempo para que o seu marido, o seu filho, volte para os caminhos do Senhor. Há um tempo determinado para que as portas de emprego se abram novamente.
Há um tempo para a restauração da sua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Nós somos uma geração que quer que as coisas aconteçam instantaneamente. Nós nos acostumamos a um clique. Eu estava lendo um artigo esses dias falando sobre como a nossa geração se movimenta pouco. Nós não nos movimentamos nem para abrir a janela do nosso carro mais. Um clique e ela abaixa, outro clique e ela sobe. Nós não nos levantamos para mudar de canal. Então isso inconscientemente vai moldando o nosso pensamento e nós achamos que as coisas têm que acontecer também instantaneamente. Como uma comida no micro-ondas. 3 minutos eu quero que a comida fique pronta. Computador, televisão, celular. Nós ficamos mal acostumados, sabe, com essas coisas. Queremos que tudo aconteça num estralar de dedos, mas tudo tem um tempo certo. Deus não está agindo de forma instantânea e automática. Ele tem um tempo determinado. O controle do mundo está nas mãos de Deus, mas as coisas só vão acontecer quando Ele quiser. E você vai se surpreender quando Ele agir na sua vida. Então, quando uma palavra, uma promessa começa a demorar e você fica ansioso e começa a gerar dúvida no seu coração, será que foi comigo mesmo que Deus falou naquele dia? Porque faz tanto tempo e não aconteceu nada. Meu irmão, minha irmã, se aquela palavra era de Deus para você, receba na sua vida, em nome de Jesus. Essa promessa vai se cumprir. Nós vivemos o Cronos. Da palavra Cronos vem a palavra cronologia, que é o tempo humano. Mas o tempo de Deus é o Kairos. Olha o que o Senhor diz em Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Glória a Deus. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Eu tinha um amigo lá no trabalho que dizia assim: Deus faz planos sobre os nossos planos. Nós planejamos coisas, mas Deus tem planos acima dos nossos planos. Se Deus falou, vai se cumprir. Não queira antecipar as coisas. É igual quando você colhe um fruto antes dele amadurecer. Para que serve o fruto antes de amadurecer? Não serve para nada. É duro, tem um sabor muitas vezes amargo. John Piper escreveu o seguinte: impaciência é o que sentimos quando começamos a duvidar da sabedoria do tempo de Deus ou da sua bondade. Impaciência é quando nós duvidamos da sabedoria de Deus ou da bondade de Deus. Olha só. Talvez você esteja, quando eu estou falando isso aqui, você está na sua mente rindo, até zombando, pensando assim: ah, pastor, já foi, já. Essa promessa aí já era. Às vezes o seu problema é muito grande e já se passou tanto tempo. E do mesmo jeito que Sara achou que era impossível, você também está aí tomado pela dúvida, pela incredulidade. Mas saiba que aquilo que é difícil para mim e para você é fácil para Deus. O que é humanamente impossível para Deus é possível. Deus não age no natural, Deus age no sobrenatural. Lucas 1,37, Jesus diz assim: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E aquele que espera em Deus deve entender o tempo dele para a sua vida.
O tempo de Deus não pode ser medido com o nosso tempo. Na linguagem grega, esse tempo de Deus se chama kairos, que para os cristãos é o tempo da plenitude de Deus. Por isso que eu falei que Jesus veio no tempo certo. A palavra diz assim, olha, e vindo a plenitude dos tempos, Jesus veio. Jesus veio na plenitude dos tempos. Mas nós temos que ter paciência para esperar esse tempo de Deus e não nos precipitarmos em nossas ações. Amém? Essa é a reflexão que eu queria deixar para você se alimentar, para você refletir nesse ensinamento. Há uma promessa, há várias promessas, e elas estão ainda valendo para você, valendo para mim. Não haja precipitadamente, não haja precipitadamente. Provérbios 19:2 diz assim, não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Não haja sem refletir, meu irmão. Tem pessoas que, se pudessem, voltariam atrás nas suas decisões, nas suas atitudes, porque agiram sem refletir, fizeram escolhas sem consultar a Deus, quiseram antecipar a promessa, estavam infelizes num casamento e acharam que um outro relacionamento era um negócio de Deus para a vida dela. Aí abandonou a família, se juntou com um outro homem, com outra mulher, encrencou a vida toda. Não viu os filhos crescerem, não viu a felicidade lá dentro do seu lar, se aliou a alguém que era cheio de problemas, cheio de encrenca, que não servia a Deus. Talvez eu estou falando para muitas pessoas aqui. E hoje, se pudessem voltar atrás, voltariam. Não é bom agir sem refletir. Às vezes o nosso eu, o nosso interior diz assim, faça hoje. Só que Deus diz assim, através do Espírito Santo, espere o tempo certo. Espere o tempo certo.